Na Sombra do Jardim do Éden, a teoria da luz. Por que Na Sombra do Jardim do Éden? Né? O que significaria isso? Né? Seria uma teoria cosmológica do surgimento do universo, como o conhecemos, e do porquê estamos aqui, né? Onde vamos. São questões que todas as religiões se perguntam e muitas trazem as suas respostas, muitas vezes não satisfatórias para os membros, e essa apresentação do livro Na Sombra do Jardim do Éden é que vivemos segundo o que aconteceu lá atrás mesmo, há alguns milhares de anos atrás. Então se iniciou uma história no Jardim do Éden e hoje a gente vive a sombra do que aconteceu. Muitas pessoas pregam, né, dizendo que Deus é amor, e esquece de calcular também, né, o que seria o amor, o que seria de fato o amor às criaturas existentes, né? Criaturas, né? Criação de alguém. Então, quem é esse alguém? Quem os criou e quem são essas criaturas? Se você for reparar, não tem uma abordagem de Deus dizendo que Eva morreria caso ela comesse da fruta do bem e do mal. Na verdade, o nome da árvore que dava essa fruta chamava-se Árvore do Conhecimento do Bem e do Mal. Então, por que esse nome? Por que apresentar a Adão uma árvore que ele não poderia comer, caso ele comesse, ele morreria, que se chama Árvore do Conhecimento do Bem e do Mal? Quando Deus criou, né, segundo a Bíblia, Adão, não existia Eva, e ele deu a proibição a ele, dizendo que no dia que ele comesse da fruta, que ele morreria. Não ia ter outra saída, seria a morte. Adão havia sido proibido, Eva não. Quando eles comeram da fruta, Adão teve uma sentença de morte. Positivamente morrerás. E enquanto isso, Eva, ela não teve essa condenação. Ela teve um castigo, por assim dizer, que seria o aumento de suas dores ao ter filhos, e ela teria fortes desejos pelo seu marido. Essa foi um dos castigos, né, de Adão e Eva. Mas Adão, a sentença era de morte, Eva não. E o significado do nome Eva significa vivente. Então, são muitas particularidades apontando para que Eva não morresse. Mas se Eva não morreu, cadê ela? Não deveria estar aqui na Terra? Não, teve outras pessoas, segundo a Bíblia, e também não morreu, por assim dizer, e foi para o céu, como Elias, como o próprio Jesus, após ser ressuscitado. Você imagina que você tenha bilhões de anos, não como um ser humano, mas como um anjo do céu. Você tenha pelo menos uns 30 bilhões de anos. Então, 1000 anos seria bem nada. Você imagina que no céu já exista essa legião de anjos, bem antes da história da rebelião dos anjos do céu, mas que existiu sim uma classe de anjos e que esses anjos tenham bilhões de anos de existência. E que, ao passo que eles vão vivendo, né, eles vão construindo o universo, criando planetas, biologias, como plantas, animais, tecnologia angelical, por assim dizer, cada um nascendo, né? Vamos supor que a cada 2 bilhões de anos nasce um novo anjo. Deus Todo-Poderoso, o Pai, cria, né, ali, sistematicamente, a cada 2 bilhões de anos, um novo anjo. E ele vem a existir e a conhecer os seus irmãos anjos no céu,
e a conhecer agora o que é a biologia através dos seus irmãos anjos do céu, que já estão vivos há muito mais anos de existência, e até então não conhecia a diferença entre o bem e o mal. E quando completaram uma idade, alguns desses anjos, imagine que exista 100 bilhões de anjos, mas que apenas 10 bilhões alcançaram uma idade que eles podem agora compreender a diferença entre o bem e o mal. E o Pai Todo-Poderoso resolve, então, convocar esses 10 bilhões de anjos que já receberam o título de Deus Poderoso e a capacidade de compreender o bem e o mal, e resolveu apresentar uma história para eles que passaria bem longe do reino dos céus, por assim dizer, num lugar chamado Via Láctea, um planeta chamado Terra. Aí, ao reunir nesse planeta Terra, ele resolve apresentar ali os filhos celestiais, o verdadeiro Deus, algo que eles nunca conheceram e vão conhecer agora, a diferença entre o bem e o mal. E nisso, o Pai Todo-Poderoso cria um corpo, um avatar, por assim dizer, chamado Adão, e pede para que um dos seus filhos, que ali ajudou na construção daquele planeta biologicamente, preparou todo o planeta, venha ver luz, tudo com aquele diálogo mesmo no Gênesis, e apresenta-se o quê? A possibilidade de um deles habitar esse corpo, chamado Adão, e um deles se oferece para essa tarefa. E quando ele, por assim dizer, entra no corpo, nesse avatar, ele percebe que é limitado, enxerga apenas 3 coisas primárias, e 5 sentidos apenas. E não tem os sentidos que eles estão acostumados quando eles se materializam mesmo como anjos. E eles têm essa habilidade já, mas nesse dia é diferente, porque quem criou foi o Pai, esse corpo, e quem habitou agora foi um dos filhos, e através desse avatar ele pôde perceber que ele não via mais os seus irmãos angelicais, o seu pai, na forma que ele se materializava também, ele percebeu que era um corpo limitado. E o pai falou para ele, né, antes de ele habitar esse corpo, eles tinham uma função para fazer. Ele tinha que ficar 1 ano ali naquele planeta, que é nada, em relação ao tempo que eles já viveram, cultivando o planeta e dando nome a todos os animais e todas as plantas, exceto as 2 árvores que foram plantadas no meio do jardim, a árvore do conhecimento do bem e do mal e a árvore da vida. Eram 2 árvores. Uma possibilitaria abrir os olhos, enxergar a diferença entre o bem e o mal. A outra possibilitaria o corpo, o avatar, viver para sempre. Qual o interesse? Não era viver para sempre, eles já viviam para sempre mesmo. Então, teria que ficar ali 1 ano, e quando quisesse ver os seus irmãos angelical, adormeceria o corpo, e aí sim poderia ver e conversar com seus irmãos, Pai Celestial, e voltar depois, posteriormente, para o corpo e continuar com aquela tarefa de 1 ano, até que por fim completou 1 ano, e de uma costela o Pai fez um novo avatar e pediu para que um dos anjos habitasse esse corpo, para que ele pudesse experimentar também, né, a diferença entre o bem e o mal, conhecer por fim essa separação.